Amém. Amém. Então, é com essa boa notícia que o nosso irmão está falando, em conhecer a casa de oração aqui de Campo Grande. Estaremos de braços abertos para receber o irmão aqui. Que Deus abençoe nesse projeto e que tudo venha a dar certo. Que Deus abençoe. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 17. Todos já acharam? Eu acredito que sim, né? Irmão, eu quero saber se está bom o meu volume. Está dando para ouvir bem? Está perfeito, irmão. Aqui eu estou ouvindo muito bem. Está perfeito. Tá bom? Então, pode continuar assim. Então, vamos ver em 2 Reis, no capítulo 4, de 1 a 17. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 17. Diz a palavra de Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os seus 2 filhos para ser escravo, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço: viagem, chama essa senhorita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela?
Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o teu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chama-a. Chamando a ela e pôs-se à porta. Disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores. Disse o seu pai: ai, minha cabeça. Ele disse ao seu moço: levanta, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujo joelho ficou sentado até o meio-dia e morreu. Até aqui, que Deus possa abençoar a leitura de sua santa e bendita palavra. Amém? Amém. Então, irmãos, o profeta Eliseu, já iniciando o seu ministério, e nesse trecho da palavra de Deus, deparamos com a história de 2 mulheres. E veremos o poder da fé dessas 2 mulheres, das quais vamos falar um pouco. E desta fé, e também da persistência dessas mulheres, né? E a palavra de Deus fala, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, são versículos bastante conhecidos que nós vamos usar nessa noite, né? Em Hebreus 11, 6, diz a palavra de Deus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, né? 19 e 15. Deixa eu marcar aqui essa hora aqui. Então, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né, irmão? Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, né? Para a gente chegar a Deus, nós temos que ter fé, né? E outra coisa importante que a palavra de Deus está dizendo o quê? Além dessa fé, nós temos que crer que ele existe, que Deus existe, né? Nós sabemos, nós conhecemos que é um Deus triuno, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos que crer que Deus, esse Deus, existe. E outra coisa também que nós temos que crer que ele é galardoador dos que o buscam, né? Então, nós temos que ter a fé, temos que crer nesse Deus, um Deus poderoso, criador de todas as coisas, e também que ele é galardoador dos que o buscam, né? O que é a palavra galardoador? Aquele que confere prêmio aos que trabalham. Então, nós temos que crer que nós temos um Deus que ele vai premiar todos nós e todos aqueles que trabalham em prol da obra aqui na Terra. Então, ele é o quê? Ele é o galardoador. Ele que nos distribui o galardão conforme aquilo que nós trabalhamos. É ele que confere prêmio aos que trabalham. Ou seja, ele é o recompensador, né? Galardoador, nós podemos trocar por recompensador. Então, sem fé, meus irmãos, é impossível agradar-lhe, né? Pois é necessário que aproxime de Deus, creia que ele existe e que ele é o recompensador daquilo que nós faremos aqui na terra em prol da sua obra, né? E em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, outro também versículo bastante conhecido, que diz, o apóstolo Paulo dizendo aos romanos que ele não envergonha do evangelho de Cristo, né?
pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós notamos que, né, esse evangelho, ele tem esse poder, né, de salvar todo aquele que se aproxime de Deus pela fé. Então, voltando ao trecho, nós vemos nesta primeira mulher, sendo viúva de um discípulo do Senhor. Essa mulher está aqui representando a classe pobre e também representando o povo de Israel, ou seja, os judeus. E hoje, né, ela está representando a cristandade, né? Então, nós vemos que essa cristandade são aqueles salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, são os verdadeiros cristãos, né? Ou seja, os fiéis em Cristo Jesus, né? Apesar que hoje essa cristandade está muito assim, né? Tem que selecionar melhor essa palavra cristandade, mas vamos dizer que essa cristandade são aqueles verdadeiros irmãos, salvos em Cristo Jesus, ou seja, os fiéis em Cristo. Então, essa primeira mulher está representada, né? Uma mulher pobre, né? Representando os judeus, e também hoje, passando pelo período da graça, ela representa nós, os cristãos salvos pela fé em nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Né? Por isso que o Evangelho fala aqui o quê? Ele é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, está aqui uma pessoa representando os judeus da linhagem de Israel, que é essa, né, mulher viúva. Né? Então, a segunda mulher é um contraste, já é de família rica. Né? Essa mulher é uma família rica que nós vemos aqui, né? Ela é uma família rica. Mais o que? Ela é gentia, ela não é da linhagem de Israel, né? Então, nós vemos que essa mulher ela é da classe rica, gentia, né? Ela está representando o quê? Como diz o versículo, os gregos, ou também os gentios, né? Ou seja, o nós também, ela está representando todos nós que não somos da linhagem de Israel, né? Então, ela está representando a classe rica, né? Os gentios, e hoje, trazendo para o período da graça, ele está simbolizando os incrédulos, aquelas pessoas que não se arrependerem, vão estar caminhando a passos largos para o inferno. Então, hoje, essa mulher está simbolizando os incrédulos, né? Mas como nós vamos ver na sequência, né? Isso é só um símbolo, né? Porque pela fé que essa mulher tinha demonstrado, fatalmente ela tenha alcançado essa graça, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, né? Então, o Evangelho, ele abraça a todos os povos, né? Ele é o poder de salvação, né? De todos os povos. Então, Jesus, ele veio para unir esse povo, né? Em Efésios, no capítulo 2, diz claramente, né? Capítulo 2 de Efésios, no versículo 12 e 14. Por que Efésios? Efésios também, né? Os Efésios, eles eram considerados, não, eles eram um povo gentil, assim como nós, né? Então, eles estão, assim, representando nós aqui na Terra que não eram da linhagem de Israel. Então, eu gosto muito de Efésios, né? Então, nós vamos ler Efésios 2, de 12 a 14, que diz a palavra de Deus. Então, Jesus veio para unir esse povo, né? Que diz, naquele tempo, estáveis sem Cristo,
separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Então Jesus ele veio o quê? Para salvar os pecadores, né? E dentre esses pecadores ele encontrou um povo separado, que é os judeus, né? Os da linhagem de Israel, e também aqueles que não eram da linhagem de Israel, que são os gentios, né? Por isso que ele disse, naquele tempo nós estávamos longe de Cristo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. E também nós estávamos estranhos à aliança da promessa. Nós não tínhamos esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, nós que antes estava longe, nós fomos aproximados através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a nossa paz e o qual de ambos fez um, né? E qual de ambos os povos, ele fez um povo só, né? Ele pegou os judeus e os gentios e transformou o quê? Em irmãos, né? Ele derrubou aquela parede que separava aquele povo, né? A inimizade. Então Jesus, meus irmãos, ele veio a este mundo para salvar os pecadores. Então, o Evangelho, ele tem este poder de abraçar todos os povos indistintamente, de cor, de raça, de línguas, de sábios, de ignorante. O Evangelho, ele tem esse poder total de abraçar todos aqueles que aproximam de nosso Senhor Jesus Cristo pela fé, independentemente de qualquer raça, como eu acabei de dizer. E em Apocalipse, comprova que não existe distinção, né? Não existe essa distinção. E Apocalipse prova isso, né, para conosco. Vamos lá para o Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, nós vemos que o Evangelho tem esse poder de abraçar todos os povos indistintamente, de qual grau de instrução, né? E aqui em Apocalipse diz que, né, todas as nações estarão perante, né, o Senhor, perante Deus ali, todos os povos, todas as tribos, de todas as línguas, né, perante o Cordeiro, né, trajando as vestes brancas, com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Então, aí é uma prova cabal, né, que o Evangelho tem esse poder de abraçar todos os povos, indistintamente de cor, raça, ração, né, ou qualquer outro tipo de pessoa. Voltamos para o trecho. Nós vemos aqui duas mulheres com características diferentes. Entre as características que nós citamos, uma era pobre, outra era rica. Uma era judeu, a outra gentia, né?
né? Então, uma representou, né, a classe, né, de Deus, os fiéis em Cristo, e a outra representando os incrédulos. Mas elas tinham uma coisa mais importante e comum entre elas, que era a fé. Essas mulheres têm uma fé extraordinária, né? Então, as duas recorreram ao profeta Eliseu, que nada mais e nada menos que o profeta Eliseu aqui representa a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi fonte de bênção para essas duas famílias. Então, aqui ele está representando uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a sunamita está representando os incrédulos, né? Aquela viúva está representando os salvos em Cristo, e agora aqui está o profeta Eliseu como uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque em Romanos 15:4 diz que, né, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, todas essas coisas que foram escritas, principalmente lá no Velho Testamento, essas coisas foram escritas o quê? Para o nosso ensino, né? Então, foi escrita para o nosso ensino, para que, pela paciência e consolação na Escritura, tenhamos esperança. Então, aqui nós temos o Eliseu, que é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi fonte de bênção para essas duas famílias. Notamos que elas foram diretamente, né? Elas foram diretamente através da fé, na única pessoa que poderia salvá-las. Elas foram o quê? Ao homem de Deus, que é nada mais, nada menos que a fonte de bênção, né? A fé da primeira mulher mostrou-lhe a quem ela devia pedir ajuda. E chegou e clamou diante do profeta, né? Eliseu, lá no primeiro versículo, disse, ela foi direto, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, né? Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Notamos que aqui podemos dizer que ela conhecia Eliseu. E também Eliseu tinha o conhecimento que o marido dela, né, foi o quê? Foi um discípulo, ela fala aqui, né? Então, o profeta Eliseu conhecia, né, o marido dessa mulher. Mas eles não entraram em detalhe, não quis saber por que ela ficou endividada. Muitas pessoas dizem, né, que cita que aquele profeta que escondeu pessoas lá na caverna na época do Elias, né? Mas como não está escrito, então nós ficamos por aqui mesmo, né? Então vamos seguir como a Bíblia está dizendo. Se não diz o nome do profeta e nem quem é esse profeta, vamos ficar com o que a Bíblia está dizendo, né? Pelo que ela falou, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. A viúva buscou e achou socorro, porque ela visualizou através da fé que somente ele e mais ninguém poderia ajudá-la, né? Que coisa linda, né? Ela visualizou através da sua fé que somente ele e mais ninguém poderia ajudá-la. E, portanto, ela foi direta à pessoa que poderia ajudá-la. Ela não procurou a outra pessoa, mas procurou essa pessoa a quem ajudou, que foi o homem de Deus, o profeta Eliseu. Aqui, mais uma vez, representada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E já também,
como a segunda mulher, a sunamita, mulher rica, mulher de Sunem, não foi diferente, né? Talvez ela, a gente nota-se na palavra de Deus que essa mulher, né, que eu disse, essa viúva, ela já pertencia ao povo de Israel, simbolizando o povo de Deus, né? E nós vemos que essa mulher aqui, né, caracterizando os incrédulos, talvez ela chegue com mais veemência, com mais fé do que a própria primeira mulher, né? Apesar que a mulher teve fé quando Eliseu falou assim: você vai, recorre aos vizinhos, pega vasilha e muitas vasilhas, e ela devia ter pensado assim: meu Deus, eu só tenho um pouquinho de azeite aqui na minha botija, e o profeta manda eu ir buscar vasilha, e ele dá frisa bem, né? Vasilhas vazia, né? Aí nós vemos a fé dessa mulher, né? Quando ele falou assim, vai enchendo, ele falou assim, pega essa botija sua e põe dentro da vasilha do azeite. Ele falou assim, pronto, agora danou-se, né? Esse monte de vasilha com um pouquinho de azeite. Mas ela não duvidou. Ela seguiu à risca a ordem do homem de Deus. Agora, que essa segunda mulher, a sunamita, né, não foi diferente. Através da sua fé, ela buscou socorro ao homem de Deus. Eu fico assim bastante emocionado pela fé dessa mulher, né? Nós lemos o quê? Que ela era estéril, talvez não tinha filho, né? E mais Eliseu orou e veio o filho para ela, né? Então ela foi diretamente a Eliseu, pois ela sabia, né? Quando ela perdeu esse filho, aí nós notamos a fé dessa mulher, né? Ela teve um filho, né? Eu vou até ver esses versículos aqui que fala, né? Versículo 16, do mesmo capítulo 4, que diz: disse-lhe o profeta, né? Por este tempo, daqui 1 ano abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas, a tua serva. Versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse o pai, disse ele ao seu pai, né? Ai, minha cabeça. E esse disse ao seu moço, leva sua mãe. Então ele tomou o menino, levou sua mãe, e a mãe colocou ela no seu colo, talvez no seu joelho, e quando foi meio-dia, esse menino morreu. Imagine o coração dessa mulher, né? Ela não pediu filho para ele, ele deu, e esse menino morreu, né? Então, no versículo 21, ela diz: subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Aí ela já começou a demonstrar a fé dela. Por que ela não deitou o menino na cama dele? Não, ela correu e pegou esse menino e deitou na cama do homem de Deus, né? O homem de Deus. Então, aí já é o começo da demonstração da sua fé. Tá, aí tá bom. Versículo 22, ela mandou chamar o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou-lhe ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse, não faz mal. Outra demonstração de fé dessa mulher, que ela não contou nem para o marido, né? Porque ela tinha em mente, pela fé, que somente uma pessoa poderia capaz de salvar o filho dela,
Então, a segunda, né? O marido perguntou, ela fala, não faz mal, né? Manda esse cavalo para mim, uma jumenta e um rapaz, né? Aí o rapaz chegou e terceiro tópico, né? No versículo 24, ele disse, né? Ela disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então ela disse, vamos caminhar em direção ao homem de Deus e não para, não fala com ninguém, vamos até, né, o alvo, porque o alvo dela era o homem de Deus, era o profeta Eliseu, né? Partiu, pois, ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo, versículo 25. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Gease, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao encontro e diz, vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Tudo bem como? Né? Mas eu fico pensando o seguinte, a fé dela só tinha uma pessoa, que era o homem de Deus. O Gease ali não serviria, né, para nada. Ela fixou a fé no alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Nós temos que ter essa fé somente através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, e o Gease chegou, vai tudo bem com o menino? Ela respondeu, tudo bem. E, continuou indo, né? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Gease para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Mas veja, né? Aí ela se jogou aos pés de Eliseu, né? Clamou ao Senhor, né? Podemos dizer, ele adorou, né? Adorou ali, né? Ao homem de Deus, e disse, no versículo 28, pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Gease, cinge os teus lombos, toma o seu bordão contigo e vai e não se encontre alguém. Vai, se encontres alguém, não o saúdes. E alguém lhe saudar, não responda. Põe o seu bordão sobre o seu rosto do menino. Aí também Eliseu já pediu para esse Gease ir lá. Mas, como eu disse, a fé dela estava fita no homem de Deus. A resposta dela foi uma resposta de fé. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. É maravilhoso, irmão, aqui, porque nós vemos aqui quando ele, né, quando ela falou para Eliseu ali, tão certo como vive o Senhor, né? Eu não te deixarei, né? Como vive a tua alma, não te deixarei, né? Eu tenho quase que certeza quando Eliseu disse mais ou menos essas palavras parecidas para Elias, né? Quando Elias disse, Eliseu, eu vou lá para Gilgal, né? Eu falei assim, tão certo como vive o Senhor, que de ti eu não deixo, né? E ele grudou em Elias e não largou Elias até que Elias, né, desse assim podemos dizer dentro do trecho, um galardão, né? Deu uma bênção para Eliseu, né? Então acho que ele deve ter lembrado quando ela disse essa palavra, ele pegou e foi com ela. Então nós vemos aí, irmão, que realmente essa mulher demonstrou a sua fé, pois ela sabia, né, que Deus que havia dado a ela este menino e que havia tomado, e somente ele, né? E também sabia que somente ele poderia restituí-lo. Então, Deus que deu esse menino para ela, né? E Deus o tomou.
E ela sabia, tinha fé, que o único que podia devolver esse menino para ela é o homem de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, não tinha outro, né? Então, o quê, né? E que somente o profeta de Deus poderia interceder junto ao Deus Todo-Poderoso para restituir essa criança ou dar uma solução para o caso, né? Então, ela agiu rapidamente de acordo com sua fé. É maravilhoso a fé dessa mulher, né? Quando a gente lê esses versículos, a gente fica maravilhado com a fé dessa mulher, né? E nós lembramos também daquele outro homem de fé, né? Quando Jó, capítulo 21, aliás, capítulo 1 e 21, quando ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, olha como Jó expressa também, é quase um tipo da expressão que essa mulher fez, né? Essa fé maravilhosa dessa mulher, né? E também a fé desse Jó, quando ele diz isso, né? Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, né, uma mulher pagã, podemos dizer assim, mas ela tinha o conhecimento através da fé dela, que Deus que deu a ela este menino, e Deus que havia levado, né? E sabia também que somente ele poderia restituí-lo, e que somente o profeta de Deus poderia interceder junto ao Deus Todo-Poderoso para que esse menino, né, voltasse a ter a vida. Então, ela agiu rapidamente, né? E essa fé deixou, né, a gente maravilhado com essa fé dessa mulher, né? E também com esse versículo que eu acabei de ler de Jó 1 e 21. Então, louvado seja o nome do Senhor, como diz o nosso irmão Jó. Então, hoje, meus irmãos, muitos incrédulos estão buscando a salvação em pessoas erradas, depositando a sua confiança em pessoas ou coisas que não levam a nada e também não levam a lugar nenhum, né? Procura encher a sua vida com outras coisas e não como podemos dizer, é anátema diante de Deus, não serve para nada. Mas mesmo assim nós temos um Deus que continua de braços abertos, né? Chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, como eu disse, o Evangelho ele tem o poder de salvação para todos aqueles que creem, né? E que vão de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, Deus está de braços abertos a receber aqueles que aproximam dele pela fé. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, né? Todos aqueles que aproximam de Deus, né? A palavra de Deus fala que coração, né? Quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Deus, toda alma que chega nele, né? Nesse estado de contrição, Deus o recebe, né? O próprio Senhor Jesus Cristo diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviareis, né? E também lá em João 14, né? Ele fala que ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqueles que vai ao Pai, de maneira nenhuma serão lançados fora. Então, Deus está de braços abertos, perseverante, esperando
que mais almas se converta aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e venha, assim, né, a participar desse refrigério constante pela presença do Senhor, já nesta terra e no porvir também, o refrigério será muito mais, né, em conta. Então, Deus, né, está de braços abertos, esperando todos aqueles que queiram aproximar dele pela fé. Isto é, né? Ele mandou o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna, né? Esse é o galardão maior que Deus nos dá, é a vida eterna, pela fé no seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, em relação à pregação, e nós que somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diante das circunstâncias desagradáveis que acontecem na nossa vida, né? Porque a gente está sujeito a passar por tribulação, por provação, né? Por outras coisas em nossa vida, temos que ir diretamente ao alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, nós temos que ir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, esse versículo, né, que ele diz aqui, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, refere-se que o capítulo anterior, né, que é o Hebreus capítulo 11, nós temos toda aquela testemunha diante de nós, pela fé Abel, pela fé Moisés, pela fé Enoque, pela fé Abrão, né? E no finalzinho fala, é difícil, né, poder apontar tantas pessoas de fé, pela fé Raabe, né? Sara também. Nós vemos o quê? Nós temos essa nuvem de testemunha para nos, o quê? Rodeado dessa tão grande nuvem de testemunhas perante nós, nós temos que fazer o quê? Deixar todo o embaraço, todo o tropeço, deixar também o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia, né? E corramos com paciência a carreira, essa carreira que nos está proposta. Nós estamos aqui, a nossa carreira, o quê? É ser peregrino nessa terra, né? Nós estamos o quê? Almejando uma terra celestial, que estaremos para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebemos aquele galardão que ele prometeu, né? A todos aqueles que têm fé, né? Então, né, nós temos que correr essa carreira. Mas como correr? Olhando para Jesus, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, nós temos que olhar essas testemunhas, né? E também, diante de outras provações, né? Temos que lembrar aquele versículo, também é bastante falado, que não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, e pela oração e pela súplica com ação de graça. Né? Então, elas recorreram ao homem de Deus, creu e confiou neste homem de Deus, e recebeu tudo aquilo pelo tamanho da sua fé. Né? Então, nós, irmãos, temos que recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo e orar, e colocar diante dele, através da oração, as nossas petições.
como nós fazemos hoje no primeiro culto, aquelas orações lindas que foram lidas, né? Para que Deus nos abençoar, nós exaltamos o nome de Deus. E tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo ficará contente com as nossas petições, né? Porque nós estamos orando e pedindo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja, né, a nossa adoração e o nosso único e verdadeiro louvor. E em nome de Jesus é que nós despedimos agora e pedimos a Deus que essa leitura possa ficar em nossos corações e que ela venha de encontro aos nossos anseios. Eu quero que nós possamos orar, olhar por essas testemunhas e correr essa carreira propostas a nós. Deus nos abençoe. E amém, irmão. Amém. Muito obrigado, irmão Elísio, que o Senhor continue te abençoar grandemente, que o irmão sempre tenha a disposição de estar trazendo para cada um de nós aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Muito obrigado.